Capítulo 3. Catarina implora a misericórdia divina. 1. Angústias e esperanças de Catarina. Então aquela serva sentiu-se cheia de ardor e inflamada de grandíssimo desejo. Experimentava interiormente inefável amor pela imensa bondade divina, ao tomar conhecimento e ver a extensão de seu amor. Como grande amabilidade, Deus se dignara de responder à sua petição. Dignara-se também mitigar a amargura que a serva sentia ante as ofensas cometidas contra ele, ante os prejuízos sofridos pela Santa Igreja, ante a própria miséria. Deus lhe infundira esperança. O autoconhecimento fazia sua amargura, ao mesmo tempo, diminuir e aumentar, pois o Pai Eterno, após ter-lhe mostrado o caminho da perfeição, havia revelado quanto era ofendido e qual o dano que os homens recebiam. Destas coisas, porém, falarei mais largamente em seguida. No autoconhecimento, o homem conhece melhor a Deus. Ao contemplar a bondade divina em si e no espelho da divindade, ele compreende que tem em si uma dignidade e uma indignidade. Dignidade por reconhecer-se imagem divina, por dom gratuito da criação. Indignidade por ver no espelho da divindade o pecado humano. Quem se olha no espelho vê as manchas do próprio rosto. O mesmo acontece com a pessoa que com amor e fé se contempla em Deus. A pureza divina mostra-lhe melhor os defeitos da própria face. Mas, iluminada e esclarecida, aquela serva sentia que sua angústia aumentava e ao mesmo tempo diminuía. Diminuía pela esperança que a verdade eterna lhe dera. Mas, da mesma forma, como cresce uma chama ao receber matéria combustível, assim ergueu-se o ardor daquela serva, chegou ao clímax. O corpo humano parecia não resistir e morrer. Não fosse a força da proteção divina, certamente não conseguiria mais viver. A chama do amor divino purificou-lhe a alma, e a serva foi introduzida no conhecimento de si e de Deus. Cresceu o ardor na esperança de salvar o mundo inteiro, de reformar a Santa Igreja. O Pai Eterno lhe fizera ver a lepra da Santa Igreja e a miséria do mundo. Com segurança, colocou-se diante dele e, falando como Moisés, disse: 2. Súplica à Trindade. Meu Senhor, olha com misericórdia para teu povo e para a hierarquia da Santa Igreja. Se perdoares a tão numerosas criaturas, concedendo-lhes a iluminação da inteligência, serás mais glorificado que só por mim, pobrezinha que tanto pequei, responsável por todos os males. Livres das trevas, do pecado mortal e da condenação eterna, por tua infinita bondade, todos te louvariam. Por essa razão eu te suplico, caridade divina e eterna, que te vingues sobre mim. Tem piedade do teu povo. Não me afastarei de tua presença, enquanto não perceber que usaste de misericórdia para com teu povo. Que prazer teria eu em ganhar a vida eterna, se teu povo estivesse na morte e se a escuridão aumentasse na tua esposa, que é toda a luz, por causa dos meus pecados e dos pecados dos demais? Eu quero, portanto, e imploro tal graça, que tenhas piedade do teu povo, pela caridade incriada que te levou a criar o homem à tua imagem e semelhança, quando disseste: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ó sublime e eterna Trindade, agiste assim, a fim de que a humanidade participasse do teu ser. Deste-lhe a memória, Pai Eterno, para que se recordasse do teu benefício, possuindo algo do teu poder. Deste-lhe a inteligência, com que conhecesse tua bondade e tivesse parte na sabedoria do Filho. Deste-lhe vontade para amar tudo quanto a inteligência compreendesse da tua verdade, e com isso participasse da clemência do Espírito Santo. Qual foi a razão que te levou a colocar o homem em tão sublime dignidade? Certamente, o incompreensível amor com que o pensaste e dele te enamoraste. Por amor criaste o homem e lhe deste o ser, desejoso de que saboreasse
teu sumo e eterno bem. Como o compreendo? Pelo pecado do homem, perdeu a dignidade em que o colocaras. Rebelou-se, entrou em guerra com tua clemência. Tornamo-nos inimigos teus. Tu, movido pelo mesmo fogo criador, providenciaste um modo de reconciliar a humanidade decaída durante a grande guerra. A fim de transformar esta guerra em grande paz, deste-nos o Verbo, teu Filho, como mediador. Ele tornou-se a nossa justiça, tomou sobre si mesmo nossas maldades, realizou o que tu, Pai eterno, lhe impuseras por obediência. Tudo a partir do momento em que o revestistes de nossa natureza, pois ele a assumiu. Ó abismo de amor, que coração não explodiria ao ver o Altíssimo descer até a pequenez da nossa humanidade? Somos tua imagem, és a nossa imagem pela união feita no homem, quando a divindade se velou sob a miserável nuvem e corrompida matéria de Adão. Tudo por amor. Sendo Deus, te fizeste homem, e o homem se fez Deus. Pois bem, por esse amor inexprimível eu te obrigo e imploro, usa de misericórdia para com tuas criaturas. Livro O Diálogo, Santa Catarina de Sena. Capítulo 4. Deus fala dos pecados dos cristãos. 1. Triste situação da Igreja. Então Deus Pai, deixando-se levar pelas lágrimas e reter pelos laços do desejo santo daquela serva, olhou misericordiosamente para ela e queixou-se nestes termos: Filha muito amável, tuas lágrimas me coagem, porque estão unidas a mim e são derramadas por amor. Prendem-me os teus sofrimentos íntimos. Olha e vê quanto minha esposa sujou a sua face, como está leprosa por causa da impureza e egoísmo, como está entumecida pela soberba e ganância dos cristãos e mesmo dos membros da hierarquia. Falo dos ministros que se alimentam de sua riqueza e são encarregados de nutrir o povo fiel, e aqueles que aspiram por deixar o paganismo e filiar-se como membros da minha igreja. Considera com quanta maldade, incompreensão e ingratidão, com que mãos imundas são distribuídas seu alimento e seu sangue. Vê com que desconsideração e falta de respeito os mesmos são recebidos. É esse o motivo por que muitas vezes se torna fator de morte aquilo que deveria infundir a vida. Tal coisa se verifica com o sangue precioso de meu Filho unigênito. Tal sangue afastou a morte e a escuridão, trouxe a luz e a verdade, confundiu a mentira. Foi ele que propiciou todos os bens, quais sejam a salvação e a total perfeição dos homens. Exige apenas as boas disposições. Se de um lado produz a vida divina e todos os benefícios da graça de acordo com a acolhida e amor de quem o recebe, do outro causa a morte para aqueles que vivem no pecado. Sim, para aqueles que o recebem dignamente, em estado de pecado mortal, e unicamente por culpa sua, esse sangue produz a morte, não a vida. Isso acontece não por falha do sangue de Cristo ou do ministro, mesmo que este se encontre em situação igual ou pior. O pecado do ministro não prejudica, nem mancha o sangue, não diminui o poder da graça. O mau ministro não prejudica a pessoa a quem distribui o sangue de Cristo. Prejudica somente a si mesmo, pois comete um pecado digno de castigo, a menos que se arrependa mediante uma sincera contrição e afastamento da culpa. Repito, o sangue de Cristo é prejudicial a quem o recebe indignamente, não por falha da Eucaristia ou do ministro, somente por má disposições ou defeitos pessoais, como sejam a maldade e a impureza, que mancham o espírito e o corpo, e as grandes maldades contra si mesmo e o próximo. A maldade contra si mesmo consiste na perda da graça, quando o homem, egoisticamente, despreza os dons recebidos no batismo. Neste, a virtude do sangue cancelara a mancha do pecado original, transmitido pelo pai e pela mãe no momento da concepção. 2. A obra redentora de Cristo.
Estando a humanidade corrompida pelo pecado do primeiro homem, Adão, enviei o Verbo, meu Filho unigênito. Todos vós, vasos modelados no mesmo barro, estáveis, contaminados e sem condições para aceder à vida eterna. Então, eu, o Altíssimo, me nutri, a pequenez da vossa natureza humana. Desejava remediar a corrupção e morte do homem, restituindo-lhe a graça perdida com o pecado. Todavia, a mim, Pai eterno, era impossível sujeitar-me ao sofrimento, e minha justiça exigia o castigo da culpa. Os homens eram incapazes de dar a satisfação. E se isso acontecesse, cada pessoa teria de fazê-lo para si mesma, não por todos os outros. Na realidade, nenhum de vós tinha a capacidade de dar reparação, nem por si nem pelos outros, já que a culpa atingira meu ser infinito. Queria eu, então, reconstruir a humanidade. Ela, enfraquecida, não podia dar a reparação ao mal. Enviei, pois, o Verbo, meu Filho unigênito, revestido de vossa natureza, a corrompida matéria de Adão. Nessa natureza, ele haveria de sofrer. Morreria mesmo, para aplacar minha ira. Por tal maneira, satisfiz a minha justiça, saciei-a pela misericórdia, pois esta última queria cancelar a culpa humana e preparar a humanidade àquela bem-aventurança para a qual a havia criado. Assim unida à divindade, a humanidade pôde dar a reparação. Como? Seja mediante o sofrimento humano de Cristo, seja pela virtude da natureza divina infinita do Verbo encarnado. Desta união das duas naturezas, recebi e aceitei o sacrifício do sangue. Era sangue humano, mas mesclado, amalgamado com a natureza divina, como o fogo do meu amor. Esse amor foi o único laço que reteve Jesus quando cravado na cruz. Foi somente dessa forma, na virtude da divindade de Cristo, que se tornou possível a reparação da culpa humana. Foi assim que se cancelou a mancha do pecado de Adão. Dela restou apenas uma cicatriz, que é a inclinação para o mal, e os defeitos corporais, a semelhança da cicatriz que fica quando uma pessoa é curada de uma ferida. A ferida causada pela culpa de Adão era mortal. Ao chegar o grande médico, meu filho unigênito, ele curou o doente, sorvendo a medicina amarga, impossível de ser tomada pela fraqueza humana. Cristo comportou-se como a ama seca, que bebe o remédio em lugar da criança, dado que ela é grande e forte, ao passo que a criança é fraca e não suporta o amargor. Cristo foi o substituto. Graças ao poder e fortaleza da divindade que nele se achava unida à natureza humana, tomou o medicamento amargo, a morte na cruz, para curar e restituir a vida a vós, crianças enfraquecidas pelo pecado. 3. Responsabilidades dos cristãos. Do pecado original, que contraís através do pai e da mãe na concepção, restou-vos somente uma cicatriz. Ela é apagada, embora não completamente, pelo batismo, ao qual o sangue de Cristo concedeu a virtude de infundir a vida da graça. Quando alguém é batizado, imediatamente cancela-se o pecado original e infunde-se a graça. A inclinação para o pecado, descrita antes como uma cicatriz, fica enfraquecida e submetida ao controle da pessoa. Assim o homem dispõe-se a receber e aumentar a graça em si mesmo. O resultado, para mais ou para menos, depende do seu esforço em servir-se com amor e anseio. Embora possuindo a graça batismal, a pessoa pode encaminhar-se livremente para o bem ou para o mal. É ao atingir o uso da razão que praticará o bem ou o mal, conforme agradar ao livre arbítrio de sua vontade. Aliás, tão grande é a liberdade humana, de tal modo ficou fortalecida pelo precioso sangue de Cristo, que demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém a menor culpa, contra o seu parecer. Acabou-se a escravidão. O homem ficou livre. Agora ele pode dominar a sensualidade e chegar à meta para a qual foi criado. Ó homem infeliz, que prazerosamente te enlameias no lodo como um animal,
e não reconheces os imensos favores que te dei, pobre criatura. Mas não poderias receber, e, no entanto, vives cheia de misérias. Minha filha, procura compreender. Ao obter a graça, os homens são recriados no sangue do meu Filho unigênito. Como disse, a graça foi restituída aos homens, mas, se não a aceitam, passarão do mal para o pior. Desprezando meus benefícios, de pecado em pecado me ofendem. Além de não reconhecerem o auxílio da graça, até acham que cometo ofensas, afirmam que não desejo sua santificação. Pois bem, quero esclarecer. Semelhantes pessoas merecem um castigo mais severo. Agora que tiveram a redenção mediante o sangue de meu filho, a punição será mais grave do que antes, quando ainda não fora cancelada a ferida causada pela culpa de Adão. É razoável que produza mais frutos aquele que mais recebeu. É razoável que seja maior sua dívida diante daquele de quem recebeu. Muito já me devia a humanidade. Dera-lhe o ser, ao criar o homem à minha imagem e semelhança. Então ele possuía a obrigação de dar-me glória. Recusou-se a fazê-lo, glorificou a si mesmo. Não aceitou a obediência por mim imposta. Tornou-se meu inimigo. Então, com humilhação, destruí sua soberba. Humilhei-me em Cristo. Assumi vossa natureza. Libertei-vos da escravidão do demônio. Tornei-vos livres. Se prestares atenção, não somente vos fiz livres. De fato, o homem tornou-se Deus, e Deus se fez homem, graças à união hipostática da natureza divina com a humana. O tesouro do sangue, pelo qual a humanidade foi recriada, ficou sendo uma dívida. Entendes, pois, como depois da redenção, o homem tem maior obrigação para comigo? Devem-me glória e louvor. Uma dívida de amor para comigo e o próximo, que é paga quando as pessoas seguem as pegadas de meu Filho unigênito, palavra encarnada, mediante a prática das virtudes interiores, das quais já falei. Por causa desta obrigação de amar-me muito, em caso negativo, o pecado é maior. Eis a razão por que minha justiça divina pune com pena maior, com a condenação eterna. O cristão infiel padecerá mais que o homem não batizado, embora sem destruí-lo, por justiça divina, o atormenta mais o fogo. Como? Pelo tormento e aflição do remorso. Sem destruí-lo, porque os condenados ao inferno não são aniquilados por nenhum de seus padecimentos. Digo-te que eles bem que pedem sua destruição, mas não a alcançam, pois jamais serão reduzidos ao nada. Devido à culpa, perderam o ser da graça, não o ser da natureza. Desse modo, após a redenção, a culpa é punida com maior rigor do que antes. Os redimidos receberão mais. No entanto, parece que não se preocupam com isso. Não temem os próprios pecados. Tornaram-se inimigos meus, embora resgatados pelo sangue do meu Filho. 4. Os servidores de Deus e a reforma da Igreja. Há um remédio capaz de aplacar minha ira. São os meus servidores, quando se esforçam por coagir-me ao perdão com suas lágrimas, por reter-me com os laços do amor. Com essa corrente, tu me amarrastes. Dei tais servidores a ti, porque desejava ser misericordioso para com o mundo. É por tal motivo que infundo neles o ardor e o desejo de glorificar-me, bem como de salvar os homens. Quero ser coagido pelas suas lágrimas, diminuir a violência de minha justiça. Tu e os meus servidores, portanto, auri lágrimas e suor na fonte da minha divina caridade. Lavai a face da minha esposa. Prometo que por tal forma lhe será devolvida a beleza. Não é pela espada, pela guerra ou crueldade que ela irá reaver sua formosura, mas pela paz, pelas orações humildes e contínuas, pelo suor e lágrimas amorosamente derramados pelos meus servidores. É assim que realizarei o teu desejo. Com grandes sofrimentos, tua paciência iluminará as trevas em que vivem os pecadores do mundo.
Não tenhais medo, se o mundo vos perseguir. Estarei convosco. Em nada vos faltará a minha providência. Capítulo 5. Catarina roga pelo mundo. Então aumentou o conhecimento daquela serva, imensamente alegre e confortada, colocou-se diante da majestade de Deus, com muita esperança na misericórdia divina. Seu amor era inexprimível, pois via que o Senhor estava disposto a perdoar aos homens em sua bondade. Embora se comportassem eles como inimigos, Deus providenciara o instrumento e o modo pelo qual seus servidores iriam cativar sua benevolência e aplacar sua ira. Sentindo Deus a seu lado, aquela serva se alegrava, não temendo as perseguições do mundo. A chama do amor cresceu tanto que ela se sentia não realizada. Era com confiança, porém, que implorava pelo mundo. Embora já estivesse contido na segunda petição, o pedido da felicidade e bem-estar dos cristãos e não cristãos, assim mesmo ela estendia sua prece em prol do mundo inteiro, conforme a inspiração do próprio Deus. Ela clamava: Deus eterno, misericórdia para com tuas criaturas. Tu és o bom pastor. Não demores em ter piedade do mundo. Parece que os homens não estão mais unidos a ti, verdade eterna, nem mesmo entre si, pois não se amam com uma caridade baseada em ti. Capítulo 6. Queixa divina. Então Deus, ébrio de amor pela nossa salvação, encontrou um modo de aumentar ainda mais a caridade e a dor daquela serva, fazendo-a compreender com quanto amor criara a humanidade. Disto já falamos alguma coisa antes. Dizia-lhe: Não vês como todos me ofendem? No entanto, eu os criei numa grande chama de amor. Dei-lhes graças e favores quase infinitos, gratuitamente, sem nenhum merecimento deles. Olha, minha filha, quanto me ofendem. Especialmente por egoísmo, do qual procedem todos os outros males. O amor próprio tudo envenenou. Da mesma forma como a caridade contém todas as virtudes benéficas aos homens, assim o egoísmo procede do orgulho e contém todos os males. Por falta de amor, os homens praticam mutuamente o mal. Não me amam nem se amam. Esses dois amores vão sempre juntos. Por isso eu te dizia que todo o mal é feito no próximo. Tenho muito a me queixar dos homens. De mim só receberam o bem, e eles me odeiam, praticando toda espécie de mal. Afirmei que somente as lágrimas dos meus servidores aplacarão minha ira. Torno a repeti-lo. Servidores meus, colocai-vos diante de mim com muita oração, repleto de dor e tristeza, por causa das ofensas cometidas contra mim e por causa da condenação eterna dos maus. Mitigareis a ira do meu julgamento. Ninguém escapará de minhas mãos. Sou aquele que sou. E vós não possuís a razão do próprio ser. Sois aquilo que eu fiz. Criei tudo o que participa do ser. Somente o pecado não procede de mim. Por que a negação? Por não estar em mim, o pecado não merece amor. Quem o faz ofende toda a criação e odeia-me. O homem tem obrigação de me querer bem. Sou imensamente bom. Dei-lhe o ser numa chama de caridade. Todavia os maus fogem de mim. Mas, por justiça ou misericórdia, ninguém escapa de minhas mãos. Abre, pois, os olhos da fé e fixa-os nas minhas mãos. Verás como é verdade o que acabei de dizer. Capítulo 7. Catarina vê o universo nas mãos de Deus. Então aquela serva, elevando o olhar da sua fé em obediência a Deus Altíssimo, viu o universo nas suas mãos. Capítulo 8. Deus confirma as suas promessas. Dizia-lhe Deus: Minha filha, convence-te de que ninguém me pode escapar. Pela justiça ou pela misericórdia, como disse acima, todos se encontram em minhas mãos. Os homens me pertencem. Foram criados por mim. Amo-os inefavelmente. Mesmo que sejam pecadores, eu lhes perdoarei graças aos meus servidores.
Escutarei seus pedidos, quando formulados com amor e dor diante de mim. Capítulo 9. Cresce o desejo santo de Catarina. Então aquela serva, inebriada e como que fora de si, sentiu aumentar o próprio amor. Sentia-se feliz e sofredora. Feliz porque unida a Deus, inteiramente mergulhada na misericórdia divina, saboreando sua imensa bondade. Sofredora por ver os pecados cometidos contra uma tão sublime bondade. Ela agradecia a majestade divina que lhe mostrava os pecados dos homens a fim de obrigá-la a empenhar-se mais no zelo e no amor. Renovaram-se em Deus os seus sentimentos internos, elevou-se a chama do amor, e devido à influência da alma sobre o corpo, começou a suar. A união do espírito com Deus era maior do que com o corpo. Eram o vigor e o calor da caridade que a faziam suar. Mas a serva não se preocupava com o suor de água. Seu desejo era ver sair do corpo o suor de sangue. Dizia a si mesma: ó minha alma, perdeste todo o tempo de tua vida passada. Por isso sobrevieram tantos males à Santa Igreja, uns em particular, outros em geral. Quero que remedieis a este fato com o suor de sangue. Realmente, aquela serva recordava-se bem do ensinamento divino de conhecer a si mesma, de conhecer Deus em si, de fazer orações humildes, contínuas e santas, no intuito de remediar os males do mundo e aplacar a ira julgadora de Deus. Impulsionada pelo desejo santo, afervorou-se mais ainda, e na fé pôs-se a refletir sobre o amor de Deus. Ela compreendia, experimentalmente, quanto somos obrigados a desejar e promover a glória divina e a salvação da humanidade. Ela via que, para tal missão, Deus chamava seus servidores, particularmente o diretor espiritual de sua alma. Então apresentou este último a Deus, rogando que infundisse nele a luz da graça, de modo que ele realmente seguisse a verdade.